Palmeiras 4, Universitário do Peru 0. Quem diria que o Palmeiras conseguiria resolver suas questões ofensivas, ainda que com um time semi-amador, jogando com dois atacantes, né? Bom, mais uma vez todo mundo diria, né? Só o Abel, com a sua teimosia, que não queria fazer. Eu até antes da gente entrar na análise do jogo, convido vocês a um exercício de reflexão aqui, né? Porque não só se assemelha muito esse momento à virada em 2023, né? Aquele momento em que o Palmeiras coloca dois atacantes contra o Coritiba, né? Três zagueiros, e passa a jogar da forma como todo mundo dizia que o Palmeiras precisaria jogar, né? A mídia falava, a mídia alternativa falava. Hoje também o Palmeiras começa a jogar contra um time semi-amador, é verdade, a gente precisa ver se isso vai funcionar no Brasileirão e tal, né? Enfim. Mas o Palmeiras passa a jogar da forma como todo mundo imaginava que seria o básico, né? Fazer dois atacantes e quatro meias. É bem verdade que tem algumas questões, o Sousa não é bem um meia, a gente vai analisar essas questões. Mas o exercício que eu queria fazer é, por que, né, o Abel finalmente cede a opinião alheia a ele, né, nesse momento e naquele momento, né, porque parece que só quando a água bate na bunda que o Abel acorda, né, e para com a teimosia e faz o que tem que fazer. Isso me soa até de certo modo uma certa covardia, né, porque você insiste na sua teimosia, né, na sua coisa, até quando não dá mais. E aí quando não dá mais, você vai para a opinião alheia como se ela fosse sua, né? O Abel poderia ter feito isso contra o Chelsea, como eu falei aqui, deveria ter feito isso contra o Corinthians, né? Lembrando que nos dois jogos o Abel tira o Vitor Roque e coloca o Flaco Lopes perdendo, né? Ou seja, tira um e coloca o outro, ao invés de jogar com dois atacantes num jogo que você precisa fazer o resultado, né? Enfim, né? Quero que vocês comentem um pouco, né? O que vocês acham dessa mudança do Abel, tanto em 23 quanto agora? Porque eu acho significativo, né? Que é sempre no momento de mais pressão, de maior pressão, né? Lá, depois da eliminação contra o Boca, em que foi o ápice, eu acho, da teimosia do Abel. Enquanto todo mundo falava que não daria para jogar com dobra de lateral, ele foi com dobra de lateral, não jogou com o Luiz Guilherme Hendrick, que perdeu para um dos piores Boca Juniors que eu vi jogar. E acho que vocês também, né? Então é engraçado, né? Que é só quando a água bate na bunda que ele resolve fazer o que é óbvio, né? Lembrando que o elenco do Palmeiras é um elenco que grita por dupla de atacantes. É um elenco que foi montado com muitos meias técnicos e associativos. Facundo, Felipe Anderson, o Rios, quando ainda estava aqui. O próprio Evangelista é um meio-campista desse tipo de característica. O Emiliano Martinez também não é um meia tão móvel, né? O Palmeiras vendeu todos os pontas. Palmeiras contratou meias no lugar dos pontas, Palmeiras trouxe todos os atacantes que tiveram seu ápice em dupla de ataque, eu venho falando isso aqui há muito tempo. O Vitor Roque jogava em dupla no Atlético, o Flaco jogava em dupla no Lanús, o Paulinho jogou em dupla no Atlético Mineiro, o Thales e o Luiz jogavam em dupla na base. O próprio Felipe Anderson chegou a jogar de segundo atacante, de falso 9 na carreira, né? Então o elenco clamava, o próprio elenco que foi montado pelo Abel Ferreira clamava por um 4-4-2. E os sinais de hoje são muito interessantes. Mas a gente não tem só sinais positivos. Eu acho que se por um lado o ataque funcionou muito bem, as movimentações funcionaram muito bem nessa dupla de ataque, que não foi muito boa só para o Flaco e para o Vitor Roque, foi muito bom para o Maurício também. Foi bom também para os laterais, o Piquerez dá um belo passe para o terceiro gol, né? O gol do Vitor Roque. Então, teve boas ações ofensivas, mas defensivamente eu tenho que dizer que me preocupo muito, porque foi o Universitário começar a colocar a bola no chão depois do segundo gol que ele começou a encontrar espaço na zaga do Palmeiras. E é bem preocupante o que o Palmeiras tem oferecido defensivamente. Se o Universitário tivesse um pouquinho mais de qualidade individual, eles poderiam ter inclusive empatado esse jogo, ou diminuído para 3-2. Teve uma chance clara quando estava 2-0, teve outra chance clara quando estava 3-0, e teve uma furada dentro da área, com gol livre, né? Só o cara e o goleiro, claro, não na pequena área, mas na área. Também se tivesse um pouquinho de qualidade, poderia ter feito gol, teve uma cabeçada, teve chute de fora da área. Então,
Defensivamente, o Palmeiras me preocupa muito, para ser bem sincero. E eu acho que isso passa por algumas questões. Acho que passa primeiramente pelo Mikael, que é um jogador que taticamente é muito fraco, né? É um jogador que dificulta o jogo defensivo como um todo. E passa também por ter o Evangelista como 8. Não tô criticando o Evangelista, tô só falando que ele não é um jogador para ser esse 8. O Evangelista, como eu sempre falo aqui, é um terceiro homem de meio de campo. Se você pode inclusive jogar num 4-4-2 com o Evangelista, desde que você jogue com um 8, o Evangelista e um 10, né, por exemplo, e aí dois atacantes. Aí ele funciona. Agora, se você precisa do Evangelista como um 8, vai ser difícil. O Palmeiras levou um baile naquele meio campo ofensivo depois do 2-0 de um time semi-amador. Vamos lá, gente, né? Então é preocupante essa zaga do Palmeiras. Eu acho que a gente vai conseguir ter mais noção do que a gente tem de ponto positivo e negativo com esse esquema no jogo contra o Botafogo e depois no jogo contra o Corinthians, se o Abel mantiver esse esquema, né? Faço um outro paralelo, rapidamente, inclusive de 2023 também. Nessa mesma época do ano, o Palmeiras estava enfrentando o Deportivo Pereira. E o Abel, no ápice da sua teimosia, fez o quê? Jogou contra o Deportivo Pereira, o poderosíssimo Deportivo Pereira, no jogo de ida, com dobra de laterais e ganhou lá. E depois não conseguiu fazer gol nenhum em casa, com o próprio Deportivo Pereira, com a mesma dobra de laterais. Passar do Deportivo Pereira, com essa dobra de laterais, deu munição pro Abel ir com isso até o fim. Hoje, porém, o Palmeiras passa do Universitário, e acho que ninguém imagina que o Palmeiras vai conseguir perder do Universitário por mais de 4 gols de diferença em casa, né? Então o Palmeiras garante a classificação e pode se poupar na próxima quinta-feira contra o Universitário em casa com a dupla de ataque. Então isso pode vir a ser algo interessante para a continuidade dessa Libertadores, algo que a gente vai precisar ver. Vamos precisar ver. Mas é interessante que a gente faça esse paralelo. Porque se o sinal em 2023 foi muito negativo, mesmo passando o Deportivo Pereira, hoje o sinal é muito positivo, no mínimo com uma via, algo a se seguir, um caminho, um horizonte, mesmo com um time semi-amador, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. Um pouquinho não, né? Acho que vale a pena a gente falar bastante do jogo, porque tem muitos sinais. É a primeira vez que o Palmeiras joga no 4-4-2, mas nesse estilo, né? E tem algumas coisas. Eu acho que eu acertei muita coisa no pré-jogo, na live pré-jogo, né? Hoje a gente fez uma live, eu e o Marco, pré-jogo. Não falei tanto sobre o Palmeiras. Aliás, sobre o jogo, né? A gente acabou falando. Aproveitei o Marco pra gente falar um pouquinho sobre o Abner, sobre o Morisco. E um pouquinho sobre o Coxa também, que jogou hoje, inclusive ganhou de 2-1 no Novo Horizontino e tá cada vez mais próximo de voltar à Série A. Mas eu acho que eu acertei algumas previsões ali que eram um pouco óbvias, né? Pra ser bem sincero também. O Palmeiras entrou do ponto de vista ofensivo, né? Defensivamente é o time de sempre. Entrou com Sousa pela esquerda, Maurício pela direita, Flaco Lopes no meio e o Vitor Roque na frente, né? Ali o Flaco Lopes como um segundo atacante. Mas também, às vezes, caindo para fazer a função de 10, né? A função do Maurício. Isso é muito interessante por alguns motivos. Mas antes eu quero falar de um ponto negativo, que é a utilização do Sousa nesse esquema. O Sousa não é um meia. Então, quando você exige do Sousa que ele faça essa função mais centralizada no campo e mais centralizável, né? Um jogador que vai receber essa bola mesmo que aberto para centralizar, você traz dificuldades para ele, que é um jogador de transição rápida, um jogador de velocidade, um jogador de força, e não um jogador exatamente de associação. É um jogador diferente dos jogadores que o Palmeiras contratou, é muito diferente do Facundo, né? É um jogador com estilo mais parecido do Vitor Roque, inclusive. Não necessariamente para jogar junto com o Vitor Roque, né? Mas também não necessariamente para jogar sem ele, né? Mas é um jogador diferente, um jogador mais de um 4-3-3. E esse estilo de jogo com o Sousa prejudica o jogador. E eu falei antes do jogo, falei, olha, o que me incomoda nessa escalação é o Sousa. E de fato ele fez um jogo muito abaixo. Ele praticamente não pegou na bola no primeiro tempo. Não sei se vocês concordam comigo, né? Deixem aí os comentários. Mas, inclusive, quando o Felipe Anderson entra no segundo tempo, o lado esquerdo do Palmeiras ganha uma enormidade, né? E depois com o Alan também, que vai jogar, vai cair ali pelo lado esquerdo, faz boas jogadas junto com o Felipe Anderson, muito interessante, taticamente, né? Então, eu acho isso um ponto negativo. Acho que se o Palmeiras vai jogar no 4-4-2, a gente tem inúmeras possibilidades. Eu quero destrinchar um pouquinho aqui, a gente vai destrinchando ela ao longo dos próximos jogos, porque eu acho que o Palmeiras vai manter essa escalação, então a gente vai ter oportunidade de ir destrinchando
as possibilidades jogo a jogo, né? Não quero fazer um vídeo de 40 minutos aqui para daqui a pouco, no final de semana, o Abel voltar pro 4-3-3 ou pro 4-5-1, né? Como aí depende de quem joga, né? Por características, ele se impõe um 4-5-1. Então, primeiramente, né, se você vai jogar no 4-4-2, o Sousa é prejudicado. Então, se você quiser jogar no 4-4-2 e quiser manter o Sousa, o ideal é que ele seja o segundo atacante, ao meu ver. Só que ele não vai entregar como segundo atacante o que o Flaco entrega, que é uma função mista entre segundo atacante e 10. O Flaco tem essa característica de armar o jogo que o Sousa não vai ter. O Sousa, para jogar num esquema de dois atacantes, seria mais interessante que fosse ele e o Flaco, por exemplo. Não ele e o Vitor Roque, que são dois jogadores mais parecidos, né? Mais de infiltração, mais de receber a bola no ponto futuro. Mas dá para jogar com o Sousa no 4-4-2. Só que ele não vai ser esse meia pela esquerda. Se você vai jogar no 4-4-2, você precisa de um meia pela esquerda. E aí você precisa de um Felipe Anderson ou de um Maurício, né? E aí você coloca o Felipe Anderson ou o Facundo do outro lado, mas não o Sousa, né? O Paulinho poderia fazer essa função quando voltar, mas aí é claro, se você tem o Paulinho, você coloca ele para jogar de segundo atacante. Então, eu acho que vai ter que entender quais peças vão funcionar melhor nesse esquema. Idealmente, eu vejo esse time com Felipe Anderson, né, na esquerda, Maurício na direita, ou o contrário, dá para inverter isso inclusive durante o jogo. Flaco Lopes como titular, segundo atacante, e Vitor Roque. E eu defendo aqui que o Flaco Lopes seja o titular do esquema de 4-4-2, porque ele é o único jogador do elenco com as características que ele pode oferecer para esse esquema. No pré-jogo eu citei justamente o Bayern de Munique do Robben, do Ribéry, aquele grande Bayern, né? E eu citei porque os grandes times têm que ser os modelos a serem seguidos. Não que você vai alcançar o modelo, mas eles têm que ser um norte. Assim como o Barcelona ensinou como jogar num 4-3-3, os vários Barcelonas do Messi, aquele Bayern de Munique do Robben, do Ribéry, ensinou como é um 4-5-1 perfeito, né? E me fez ser fã do 4-5-1. Eu acho o 4-5-1 o sistema mais equilibrado do futebol. E o mais também flexível, né? Quando você tem um 4-5-1, você consegue muito facilmente mudar para um 4-3-3 em pontos do jogo. Você consegue mudar para um 3-5-2 com uma certa tranquilidade também. Então, o 4-5-1 é um sistema muito flexível e muito completo. E quando a gente joga com Felipe Anderson, Maurício, Flaco Lopes, aqui nessa função mista entre o 10 e o segundo atacante, e o Vitor Roque, que é como a gente jogou hoje, só que com Sousa no lugar do Felipe Anderson, a gente tem um time muito equilibrado. Como, porém, sobrepassar as deficiências que o Palmeiras apresentou defensivamente nesse esquema? E a gente pode pensar de novo no Bayern de Munique. O Bayern de Munique tinha como 5 o Schweinsteiger e como 8 o Kroos. É claro, a gente não tem jogadores minimamente parecidos com esses jogadores, mas a gente precisa pensar em função tática. O Aníbal ou o Emiliano Martinez conseguem fazer o 5 com tranquilidade. Só que, mais uma vez, o Evangelista não consegue fazer esse 8, porque é um tipo de jogo que você precisa de uma presença maior no meio de campo. E o Evangelista é um jogador de terceiro meio de campo. Se você jogar num 4-4-2 losango, por exemplo, ele é um bom jogador para ser o terceiro. Ali, tipo, Aníbal, Alan e Evangelista. Legal, vai funcionar. Nesse 4-4-2 misto com 4-5-1, dependendo da função do Flaco, seria muito mais interessante ter o Alan de 8. Porque aí o Alan, como eu já falei várias vezes aqui, ele vai conseguir flutuar mais pela direita, de modo que ele ocupa o lado do campo do Giai, de modo que o Giai não precise subir e consiga fortalecer a zaga, de modo que o Piquerez consiga subir mais, e de modo que o Felipe Anderson consiga centralizar e o Flaco afundar o campo. Então vocês conseguem imaginar? Pensem comigo no campinho. Não quero mostrar o campinho aqui porque não vale a pena, né? Vamos fazer um exercício de imaginação. Você tem um 4-5-1, certo? Os 4 aqui, o Giai fica, o Alan ocupa a direita, a zaga se organiza com 3. Então, no momento ofensivo, o Piquerez avança. Na hora que o Piquerez avança, o Felipe Anderson centraliza e o Flaco afunda para achar o Vitor Roque nas costas da zaga. Que foi um pouco o que aconteceu hoje. Eu falei no pré-jogo. O Palmeiras vai encontrar com o Flaco e Vitor Roque aspectos que o Corinthians faz muito bem com Memphis e Yuri Alberto. O Flaco vai receber essa bola de frente pro campo adversário e o Vitor Roque vai ter possibilidade de ocupar
as costas da zaga, de buscar essa bola no ponto futuro, fazendo facão, e também segurar um pivô para fazer tabela com o Flaco. Foi assim que a gente conseguiu, se eu não me engano, o primeiro gol ou o segundo gol. Agora já não me lembro. Porque isso é a característica de jogo de um 4-4-2, ou, como eu falei, esse 4-5-1 misto, né? Por isso eu gosto muito do 4-5-1. Ele é um tipo de jogo que te oferece um 4-4-2, um 4-3-3, um 3-5-1, né? Se você deixa o Giai e solta o Piquerez, a gente vira um 3-5-2. Se o Flaco avança sem que o Piquerez avance, vira um 4-4-2. Então, esse tipo de jogo eu acho que seria o ideal para o Palmeiras. Alan, Aníbal Moreno, Flaco Lopes de 10, segundo atacante, e Maurício, Felipe Anderson e Vitor Roque, por causa da flexibilidade do esquema, né? E aí você consegue combater mais no meio de campo com 8, de fato. Então, eu acho muito interessante os movimentos ofensivos do Palmeiras com Flaco e Vitor Roque. Parece que eles jogavam junto há anos. É claro que a gente tem que ponderar que o Universitário é um time individualmente muito, muito fraco. Muito fraco. 21 vezes mais barato do que o Palmeiras. Então a gente tem que ponderar isso. Mas de todo modo, é possível ver que as movimentações funcionaram muito bem. O Palmeiras não vinha mostrando praticamente nada ofensivamente contra os outros times. E eu não ficaria surpreso que se o Palmeiras jogasse com um atacante só hoje, não conseguisse armar para conseguir fazer um gol. Né? Tudo bem que o primeiro gol é um pênalti, mas o pênalti sai de uma jogada em que o Vitor Roque vai receber essa bola no ponto futuro justamente do Flaco. Né? Não é por acaso que sai o pênalti, sai tão rápido. E quando o Universitário consegue marcar melhor o meio, o que acontece? Você tem os meias e os laterais ainda assim jogando no ponto futuro, porque você tem 2 atacantes para marcar. Então se você marca o Flaco, o Vitor Roque corre nas suas costas. Se você marca o Vitor Roque, o Flaco recebe livre. Não tem muito para onde fugir. Por isso que essa é a beleza de você jogar com 2 atacantes. Quando você joga no 4-4-2, você tem deficiências ofensivas. Nenhum esquema é perfeito. Por isso que eu proponho esse 4-5-1 misto com 4-4-2. Um 4-5-1 não mais com Facundo, Maurício e Felipe Anderson, mas com Maurício, Flaco Lopes e Felipe Anderson. 2 meias abertos e um atacante que tem essa capacidade, que fez muito isso no Lanús. Eu vou colocar aqui, eu falei que colocaria na live, na descrição da live, o vídeo do Josa, explicando como jogava o Flaco no Lanús antes de ele chegar no Palmeiras. Né? Então o Flaco ele jogava assim já no Lanús, fazendo muitas vezes a função de 10. Então a gente viu hoje, finalmente, o Flaco sendo bem utilizado. Então eu só vou criticar o Flaco quando ele continuar sendo utilizado da forma como ele foi hoje e não conseguir jogar contra times fortes. Aí a gente começa a discutir o Flaco. Eu nunca critiquei o Flaco, sempre defendi, sempre falei que ele é um jogador muito bom e pro futuro, um jogador que tem muito a evoluir. Sou contra a venda do Flaco. Agora, eu só vou criticar o Flaco se ele continuar sendo aproveitado dessa forma e ele não render. Aí eu vou criticar. Porque aí ele tem tudo para funcionar. Jogando assim, ele tem tudo para funcionar. E falo mais uma vez, se o Palmeiras contratou o Flaco achando que ele era centroavante, o scout falhou. O Flaco não é centroavante. O Flaco é um jogador, é um segundo atacante. Ele é mais 10 do que centroavante. Ele não é 10 por um pouco de característica física também, mas ele é um jogador que joga de frente pro campo. Ele não é um jogador que joga de costas. Ele não sabe fazer pivô. O Vitor Roque faz pivô melhor do que ele. O Vitor Roque é mais centroavante. O Caio Jorge, o Hendrick, o Yuri Alberto, são esses jogadores com essa característica. O Flaco Lopes é outro tipo de jogador. É um jogador mais parecido com o Memphis hoje, como eu falei na live, com o Miller naquele Bayern de Munique. Claro, não estou comparando jogadores, estou comparando característica e função tática, né? Ainda que o Miller conseguia fazer, inclusive, centroavante naquele Bayern. É um jogadoraço, né? O Miller é um puta de um jogador. Mas o Flaco faz muito bem o que o Memphis faz no Corinthians. E encontra o Yuri Alberto sempre no ponto futuro. É mais parecido com o Luciano, de certa forma. Esse jogador que joga de frente pro gol, não como pivô. Então, a gente tem muitos bons... A gente tem ótimos sinais desse jogo contra o Universitário. Ainda que eu tenha preocupação com a zaga, né? Eu vou mostrar rapidamente para vocês o campinho, porque do ponto de vista tático, de sinais, o que aconteceu, eu acho que é mais ou menos isso, né? O Palmeiras fez muito bem esse 4-4-2, o Abel mostrou que sabe fazer o time funcionar dessa forma. Acho que o único erro é a escolha pelo Sousa, não sei se o Felipe Anderson tinha condições de começar jogando,
mas acho que é o único erro estratégico que não causou nenhum problema pro time, é verdade. Você poderia inclusive jogar com o Alan como esse meia mais à frente, né, com outro 8, alguém que precisa contratar, né, então com Alan e Maurício, ou Alan e Felipe Anderson, né. De todo modo, o Palmeiras, o Abel mostra que sabe jogar com 4-4-2, e não só isso, ele mostra que ele sabe jogar nesse 4-5-1 misto que eu tô falando aqui. Esse time que vai ter o segundo atacante entrando, né, no centro do campo e deixando com que esses meias alarguem o campo, e por vezes afundando o campo, permitindo que os meias centralizem e deem espaço para os laterais. Essa movimentação ficou muito clara no jogo de hoje, e o Abel demonstrou ser capaz de fazer o time jogar assim. Uma coisa é jogar assim contra o Universitário, outra coisa é contra o Botafogo, mas isso é assunto para o final de semana. Vou mostrar rapidamente então para vocês o campinho, só pra gente ter material, né, contínuo, pra gente entender como tá sendo a evolução desse time, é o que eu sempre falo. Bom, quando a gente olha aqui no campinho, o que a gente tem basicamente, né? Desculpa, aqui eu tô no segundo tempo, aqui. A gente tem o Vitor Roque e o Flaco com uma posição média muito parecida, mas quando a gente vai olhar as movimentações, elas são muito diferentes. O Flaco totalmente centralizado. Tudo bem, tem esses acontecimentos aqui, mas vejam qual que é o triângulo de ação do Flaco. E ele vai jogar aqui triangulando com o Maurício, ele vai jogar aqui triangulando com o Sousa e aqui na frente com o Vitor Roque. E assim que saíram as jogadas do Palmeiras. O jogo inteiro passou pelo Flaco Lopes. Ele foi de longe o melhor jogador do Palmeiras. Toda a bola passava por ele, porque ele era o pensador desse time. O Maurício recebia, ele tava lá para triangular. O Vitor Roque tava para fazer o pivô e recebia essa bola, tava o Flaco para receber a bola de frente pro gol, para ou finalizar ou fazer uma tabela. Um jogo de nota 10 do Flaco. Foi um jogo absurdo do Flaco Lopes. Queria até ver qual que foi a nota dele, mas eu posso depois ver. E o Vitor Roque, mais um grande jogo do Vitor Roque, né? Um belíssimo gol aqui de esquerda, no passe do Piquerez, justamente naquela ação que eu falei, né, quando você tem a marcação pelo meio, sobra o lateral para fazer esse passe em profundidade do Vitor Roque. Isso é uma dificuldade de quem joga com 3 zagueiros, né, porque quando você tem 2 centralizados, o primeiro zagueiro, que é o zagueiro da sobra, ele fica sobrecarregado, porque se os outros 2 vierem marcar ele, você tem as costas, né. Então é uma forma muito interessante de você jogar contra times com 3 zagueiros. Não por acaso eu falei que o Palmeiras precisava jogar com 2 atacantes contra o Chelsea. Não foi o que o Palmeiras fez. Infelizmente o Abel, de precoce, ele não tem nada, né? Ele é o contrário, né? Enfim, o Maurício aqui jogando mais pela direita, como a gente falou. O Sousa mais pela esquerda. E você vê que o Sousa ele tem uma característica, né, que leva ele mais pro lado do campo, mesmo ele tendo uma função mais centralizada. Por isso que ele não jogou bem. O Piquerez, né, na função de lateral, e você vê como a função, como esse tipo de jogo, ele atrasa mesmo os laterais. O Piquerez não teve tanta participação ofensiva, assim como o Giai. E isso é uma característica do tipo de jogo. E eu acho interessante que assim seja. Porque quando você tem esse tipo de característica, você leva menos bola nas costas. Você não precisa ter laterais que cheguem lá no final do campo. Porque você pode ter esse tipo de ação justamente com seus jogadores de meio. É aquilo que eu falei, quando você precisa alargar o campo, o Flaco centraliza e os meias alargam o campo. Quando você precisa centralizar o campo, o Flaco vai para frente e os meias centralizam, né? Você não precisa tanto de um jogo dos laterais. Os laterais podem se preocupar mais em marcar mais atrás e jogar com esse passe na profundidade, que foi como saiu o terceiro gol, o gol do Vitor Roque. Onde começa um pouco o problema do Palmeiras? Aqui no meio de campo. Por quê? Primeiro, né, e eu não vou repetir mais, o Evangelista não é 8, certo? Mas além dele não ser 8, ele é um jogador que tem uma característica que dificulta mais ainda que ele jogue com o Emiliano Martinez. Porque o Aníbal Moreno, ele faz muito bem esse movimento aqui, né, de fazer as costas do Evangelista. Enquanto que o Emiliano Martinez é um jogador muito mais postado. Então você já tem um jogador que é mais postado e você tem um outro jogador que não é um 8, você gera um certo buraco no meio de campo, que foi onde o Deportivo Pereira conseguiu começar a fazer jogada. O Mikael, eu me abstenho de falar do Mikael, e o Gomes fez uma partida boa, né? Também não tinha grandes jogadores contra quem jogar.
é basicamente isso, né? A gente não precisa ver muito de estatística, nada do tipo, né? O Palmeiras fez 4 grandes chances e fez 4 gols. Não sei, como eu sempre falo, né? É difícil de entender. Seria interessante se o SofaScore deixasse a gente ver exatamente quais são as 4 grandes chances, né? É, mas, de todo modo, o Palmeiras conseguiu criar, talvez criou até mais do que 4 chances, né? 22 finalizações, isso não é por acaso, né? 440 passes, isso tudo é característica de um time que conseguiu jogar pelo meio. Enfim, né? O Palmeiras, ele dá sinais, basicamente. O Massini gosta de falar dos sinais, né, que o Palmeiras apresenta. Eu espero que o Abel consiga extrapolar esses sinais, porque como eu vinha falando antes, o sistema que ele começou a usar na saída do Rios deu sinais, mas ele dava mais sinais de deficiência do que sinais de positivos para o Palmeiras, porque para cada um eficiente que ele dava 2 de deficiência. Tava analisando o espaço que a gente tinha nas costas dos zagueiros. Quando você coloca o Giai para jogar na frente, você perde um jogador, porque ele não é um jogador ofensivo e é um ótimo defensivamente, né? Esse sistema que o Palmeiras jogou hoje é um sistema que, ao meu ver, e como eu venho falando desde o começo do ano, é um sistema que tem tudo para potencializar todos os jogadores do elenco, inclusive os da base, que jogaram assim, né? O Alan, o Luigi, o Thales, certo? Então eu estou bastante ansioso para ver como o Palmeiras vai lidar com esse novo sistema contra o Botafogo no final de semana. O jogo da volta, quinta-feira que vem, é um jogo para descansar. Coloca um mistão, coloca quem precisa de rodagem, né? Hoje jogou o Emiliano, joga com o Aníbal contra o Botafogo e volta com o Emiliano para dar rodagem. Se chegar o Carlos Miguel, é jogo para colocar ele para jogar, para ele rodar, né? Já coloca o Kelvin para jogar, coloca o Jefté para jogar se ele chegar para quarta que vem. Acho que não pode colocar esses jogadores, né, por causa de... eu não sei se o Palmeiras... Acho que o Palmeiras não escreveu, né? Mas seria o ideal, né? É uma pena que talvez não possa. De todo modo, coloca o Alan para jogar como titular, né? No jogo contra o Universitário. É um jogo para rodar elenco. Coloca o Felipe Anderson, coloca o Thales e eu colocaria inclusive Thales e Luigi, né? O Palmeiras não precisa fazer gol. Coloca os garotos para jogar, dá rodagem no sistema que eles estão acostumados. Vamos ver o que dá. O Luigi e o Thales jogando em dupla de ataque, que foram muito bem fazendo isso na base, certo? Bom, eu vejo vocês então no pós-jogo de domingo contra o Botafogo e depois na terça-feira a gente tem live. Eu queria deixar aqui o agradecimento mais uma vez aos membros, os nossos primeiros membros, o Jonathan e o Guilherme. E pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, para o canal poder continuar crescendo e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E por favor, hypem o vídeo, que isso também ajuda muito, né? É de graça. Todo mundo tem 3 hypes por semana de graça. Então, se vocês puderem, ajuda bastante o canal. E é isso, abraço a todos e boa noite.